Quero abrir esse pós-jogo de hoje abraçando ao meio-campo Jair. Você lavou minha alma hoje, Jair. E não foi por causa do gol, não. Merecido. Mas pela banda que você deu nesse incompetente desse árbitro. Pior árbitro do futebol brasileiro. E é inacreditável que a comissão de arbitragem troca presidente, entra presidente, mantenha esse sujeito. Porque você é um sujeito, você não é um árbitro de futebol. Esse cidadão tem a mínima condição de apitar jogo. É arrogante, é ruim, é lento e, além de tudo, tem problema sério de visão. É muito fraco. Agora, particularmente, jogo do Vasco, ele tem um tesão para não marcar as coisas. O jogo foi bom. O Vasco jogou bem. O Vasco, Fernando Diniz, jogou bem hoje porque o Vasco competiu. E é inacreditável que um menino tenha sido mandado embora do Vasco porque chegava com som alto e porque incomodava o argentino Ramon Dias e teve que voltar. E você, Fernando Diniz, não levava o moleque para jogo e depois botava o moleque no banco e não botava para jogar. A vitória do Vasco hoje passa pelos dois volantes que jogaram um futebol de primeiríssima qualidade. Primeiríssima qualidade. Jair e Barros hoje botaram o jogo debaixo do braço. Jogaram futebol de gente grande. Jair, inclusive, tirando um pouco desse mito, não, Jair vai jogar jogo duro, vai jogar jogo mais competitivo, não é jogo pra ele. Jogou. E jogou pra burro. Deu tanta porrada que até no Daronco ele deu banda. Parabéns, Jair. Derrubou e derrubou na má intenção. E tem aqui o meu apoio. Porque esse juiz hoje tirou a vitória do Vasco. Tirou a vitória do Vasco, porque foi muito pênalti. Muito pênalti. Um pênalti que não se dá quando é a favor do Vasco. Mas se fosse na área do Vasco, você dava, Daronco. Como já deu em algumas vezes. Porque a última vez que o Vasco perdeu em São Januário, Copa do Brasil, foi num jogo com o São Paulo que você apitou. E você prejudicou o Vasco. Você não gosta do Vasco. Nitidamente você tem má vontade. O Marlon solta a mão na cara do Verratti. Solta a mão. Primeiro deu a mão na bola e depois dá a mão na cara. E alguém de fora teve que te dizer que era pra você dar cartão amarelo, porque senão você não daria. Porque você é incompetente. Você é ruim. Você é uma vergonha para a arbitragem brasileira. A sua atuação hoje desagradou o Botafogo e o Vasco. Fraco, picota o jogo, não acompanha. Uma vergonha a arbitragem brasileira deixar que esse cidadão continue apitando. Ah, ele é todo impositivo. Eu quero que ele se dane, porque ele é ruim. Ele estraga o jogo. E hoje tirou a vitória do Vasco. O Vasco mereceu vencer o jogo. O Vasco foi melhor que o Botafogo. O Vasco voltou a jogar como estava jogando. Mas por quê? Porque competiu o Fernando Diniz. Porque teve gente no meio de campo competindo, brigando pela bola. Os seus zagueiros, apesar da enorme dificuldade na bola aérea, jogaram com garra, com determinação, com alma. Sem brincadeirinha, dando bico pro alto. Negócio de ficar tocando bola atrás é o escambau. O jogo tem que ser diferente de vez em quando, Diniz. E o Barros é primeiro volante, é segundo volante, é terceiro volante. Vamos parar de sair dessa caixinha, vamos sair dessa caixinha, dessa coisa engavetadinha do futebol. Futebol é um negócio dinâmico. Totalmente dinâmico. Dá pra mudar jogador, dá pra tirar jogador, dá pra fazer jogador jogar nas posições corretas, sem inventar atacante de volante, volante de zagueiro. O Vasco fez uma partida digna. Jogou melhor que o Botafogo, merecia a vitória. Começou o jogo muito mal, errando principalmente naquilo que os seus zagueiros não sabem, que é um problema sério. E eu não sei quem é que está instruindo para a contratação de zagueiro baixo. Por que esse tesão por zagueiro baixo? Porque o futebol tem que ser no chão? Ok. Mas o futebol evolui, é moderno, precisa também ter jogador bom pelo alto. Ah, mas é baixo e tem impulsão. Mas vai pegar um jogador grande, como o Cris, como o Arthur, como o Flaco. Os caras ganham na mão, amigo. E dependendo do juiz, como esse aí, não dá falta não, porque a camisa pesa.
Que a camisa pesa demais. E o Vasco, infelizmente, tá num nível hoje que esses caras sempre tiveram má vontade, agora mais ainda. Pesa muito a mão em certos momentos. O Vasco achou o gol e começou a jogar um futebol competitivo. Eu vejo o Felipe Coutinho, tem uma hora que o Felipe Coutinho, na leitura labial, deu pra ver, ele diz, vamos rápido, porra. Negócio de demorar, pegar a bola na lateral, vambora. E o Coutinho hoje foi um símbolo também. Correu muito, brigou muito, lutou muito. Ele e o Nuno fizeram um partidaço, enquanto tiveram fôlego. E é isso, Diniz, mudar o time. Demorou. O time já estava dando provas no segundo tempo. O Botafogo começou a ganhar corpo, porque o Botafogo é um excelente time de futebol. O Botafogo é o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Copa Libertadores da América. E só pra gente ver aqui, pegar aqui a classificação do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Botafogo é o 5º colocado no Campeonato Brasileiro. Tem 32 pontos. 32. Está a 13 pontos na nossa frente. Então é um time melhor do que o nosso. Desempenha mais do que a gente. Mas oscila. Tem jogos que o Botafogo oscila. Seu treinador, para mim, inventou hoje de colocar 2 atacantes. Deu certo durante 15, 20 minutos depois. O time do Vasco ajustou, porque Jair e Barros leram o jogo. Arrumaram o sistema defensivo. Encaixotaram os 2 atacantes. O tal do Cris não tocou na bola. E o Vasco dominou o primeiro tempo. Podia ter vencido o jogo no primeiro tempo. Teve mais imposição, teve mais força, teve mais vontade. O Botafogo acuado. E aí no segundo tempo deu aquela descida de parte física. O Diniz demorando a mudar. Para mim ele muda errado quando ele não bota um jogador de meio de campo. Fiquei com medo de querer ser herói. 2 volantes e 4 atacantes. Com Rayan e Verrete dando bote lá na frente, Andrés e David. É complicado. Botafogo passou a jogar nas costas dessa linha e tinha liberdade, passou a ser perigoso. Mas aí ele corrigiu. Mesmo que apenas por peça, porque também não entrou bem no jogo, apesar de ter jogado pouco o Estrela, mas é um meia. É o futebol normal. 2 volantes, sendo um segundo que sai um pouquinho mais, Estrela, que é meia, e 3 atacantes. É o básico. É o futebol normal, sem grandes invenções. Porque é um jogo de Copa. Não dá pra ser herói. 1-1, leva o jogo pro Nilton Santos. É jogo grande. É jogo em que a nossa torcida vai estar grande também. Diferente de São Januário, onde o torcedor do Botafogo vai para um espaço menor, porque o estádio é menor. torcida do Vasco tem que comprar seus ingressos, tem que acreditar, tem que ir para dentro. O jogo tá aberto. E o Vasco voltou, era o meu medo. A minha falta de confiança era porque o Vasco é um Kinder Ovo. A gente não sabe qual era o Vasco que ia entrar em campo. Quando começou com 6, 7 minutos, tomou um gol, eu falei, danou-se. É isso aí, é esse o time. Mas aí o time reagiu. Sob a batuta desses 2 jogadores, que eu tô em dúvida, vou escolher ainda para ver quem é o craque do jogo. Mas é bem capaz de eu dar pro Barros. Fez uma atuação fantástica. Fantástica. E fica imaginando a cabeça desse menino de alegria. Como é que esse menino foi emprestado pelo Vasco? Foi doado pelo Vasco. E como é que ele voltou pro Vasco e ninguém utilizou ele? Moleque com ritmo. Correu 90 minutos, foi ter câmera no final, porque correu pra burro. Jogador que tem alma de Vasco. Tá acostumado com isso aqui, cara. Tá acostumado. Tem tesão, tem disposição, tem coração. Fica puto se perde. É desse tipo de jogador que a gente precisa. E aí o Barros e o Jair, que é outro também, que hoje, de novo, encarnou o ritmo. Com a bola no pé é um monstro. Craque de bola. E fora dele me surpreendeu muito. E eu fui às estrelas quando ele deu a banda no Daronco por trás. E deu mesmo.